Olá, amados irmãos e amigos, graça e paz. Aqui estamos nós mais uma vez na TV Caminho Livre para mais um vídeo. No último vídeo eu falei sobre as 70 semanas de Daniel. E aqui é sempre assim, sempre que a gente produz um conteúdo, nós recebemos manifestações das pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui. E as pessoas vão emitindo as suas opiniões, as suas críticas. Alguns querem se cercar de determinados cuidados no sentido de apreender e assimilar o verdadeiro sentido das coisas. E então nós nos propomos sempre aqui a fazer esse tipo de complementação, né? Na medida em que a gente expõe um conteúdo, as perguntas vão surgindo. Perguntas por parte daquelas pessoas que estão interessadas em aprender mais da palavra de Deus. As pessoas que estão interessadas em saber o que a palavra de Deus diz. As pessoas interessadas num assim diz o Senhor. O que é que está escrito e dentro daquilo que está escrito, como é que nós devemos apreender, assimilar tal conteúdo. Muito bem. Então ontem, eu analisando a questão das 70 semanas, com base única e exclusivamente no texto bíblico, como já é de praxe aqui, vocês, quem me acompanha desde o início sabe que eu não procuro me utilizar de nenhuma literatura aqui, de nenhum teólogo, de nenhuma orientação teológica, seja arminiana, calvinista, enfim, semi-arminiana, enfim, nada desse tipo. Eu não procuro me fiar naquilo que determinado teólogo, naquilo que determinada orientação teológica diz. Eu procuro me fundamentar única e exclusivamente no texto bíblico. Então, quando nós discutimos ontem sobre as 70 semanas, eu procurei me alicerçar no próprio texto bíblico, no próprio capítulo 9 de Daniel, né? Especialmente nos pontos chaves da oração de Daniel, naquela oração maravilhosa de Daniel a Deus. E também, evidentemente, na exposição de Gabriel para Daniel, no sentido de fazê-lo entender o propósito de Deus quanto a esse período de 70 setes, né, compreendido na nossa língua como 70 semanas. Né? Quais os propósitos, ou qual o propósito maior de Deus em ter determinado 70 setes, 70 períodos de 7. Né? Então nós falamos sobre isso. E quando Gabriel começa a explicar a Daniel o sentido de tudo, ampliando o seu entendimento a respeito do que ele havia visto no capítulo 8, porque há essa conexão entre Daniel 9 e Daniel 8, porque o próprio anjo Gabriel dizia assim, olha, Daniel escrevendo aqui no capítulo 9, 21, ele diz assim, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então, ele se refere ao anjo Gabriel como sendo aquele anjo que veio ao seu socorro, né, para lhe dar entendimento a respeito da visão. Ele diz aqui, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio. Que visão é esta a qual faz referência a Daniel aqui? É a visão do capítulo 8. E por que essa visão do capítulo 8 deixou Daniel como que meio desorientado, meio perdido? Isso é importante ressaltar de novo aqui, é importante frisarmos isso, para que o nosso entendimento se amplie cada vez mais sobre essa questão das 70 semanas. Por que essa visão do capítulo 8 deixou Daniel meio atônito, meio desorientado, meio perdido? Ainda que Gabriel tenha vindo ao seu socorro e explicado algumas coisas. Mesmo Gabriel tendo vindo explicar algumas coisas, Daniel não entendeu. Tanto é verdade que é necessário Gabriel vir de novo, né? É necessário Gabriel vir de novo ao encontro de Daniel para tentar ampliar o seu entendimento a respeito daquilo que ele tinha visto. Mas vamos então aos fatos. Por que a visão do capítulo 8 deixou Daniel atônito e meio perdido? Porque na visão do capítulo 8, fica claro ali, nós não vamos ler para ganhar tempo, fica claro ali o seguinte,
Daniel vê o surgimento de um pequeno chifre, que saiu de 4 outros chifres notáveis, que por sua vez brotaram a partir do instante em que o grande chifre da cabeça do bode é quebrado, uma tipificação de Alexandre. Então, com a morte de Alexandre, 4 de seus principais generais assumem o império, dividem o território imperial greco-macedônico entre si, e dentre esses 4 surgiria um chifre menor, um chifre pequeno, e eu já falei muito sobre isso aqui. A teologia adventista diz que o pequeno chifre do capítulo 8 não pode ser Antíoco Epifânio, alegando justamente um dos argumentos mais fortes no sentido de afirmar que era sim Antíoco Epifânio, para onde apontava o pequeno chifre. Ela diz o seguinte, olha, não pode ser, um dos argumentos é o seguinte, não pode ser Antíoco Epifânio, isso vai dizer a teologia adventista, porque Antíoco foi muito pequeno, foi um rei medíocre, foi um rei que não dominou um grande território, não fez grandes conquistas, mas é justamente por isso que só pode ser, chifre pequeno só pode ser aplicado a Antíoco Epifânio, porque a própria concepção do termo pequeno chifre, menor do que os 4 de onde ele surgiu, que eram, por sua vez, menores do que aquele grande chifre, ou seja, nós vemos uma escala decrescente aí na representação pictórica dos chifres. Nós vemos um grande chifre, né, a cabeça de um bode, sendo quebrado. Aí nascem 4 chifres menores, uma representação pictórica de 4 dos principais generais de Alexandre. E, por sua vez, dentre esses 4 chifres menores, em relação ao grande chifre, surge um chifre menor ainda, um chifre pequeno, de um dos 4 chifres. Nós já falamos muito sobre isso aqui. Portanto, nós não vamos entrar no mérito dessa questão ou dessas questões de novo, né? Então, continuando, um dos argumentos emitidos pela teologia adventista para dizer que não é Antíoco Epifânio se torna, na medida em que você vai acompanhando o texto de forma livre, sem nenhum preconceito, né, sem nenhuma ideia preconcebida, é justamente um dos argumentos mais fortes indicando que realmente se tratava de Antíoco Epifânio, aquele chifre pequeno. Por que se tratava de Antíoco Epifânio? Porque somente Antíoco Epifânio cumpre as especificações proféticas ali inseridas, relatadas no capítulo 8, na visão de Daniel do capítulo 8. É Antíoco Epifânio, veja bem, é Antíoco Epifânio que vai fazer, eu estou falando do ponto de vista do ponto de vista de Daniel, porque Daniel, quando ele tem esta visão, ele estava, obviamente, no cativeiro babilônico, já partindo para o período final do cativeiro babilônico, de 70 anos, e a cidade destruída, o templo destruído, né? O templo completamente assolado, ele mesmo diz isso aqui no capítulo 9. Então, por que Daniel não entende? Ele não entende pelo seguinte, bom, a cidade está destruída, nós estamos cativos aqui em Babilônia, o templo de Deus completamente assolado e destruído. Aí eu recebo uma visão de Deus dando conta de que, mesmo depois da reconstrução de Jerusalém, mesmo depois da reconstrução do templo, Deus decretará permitir um chifre pequeno, ou seja, um pequeno rei, perpetrar grandes males ao seu santuário. Então Daniel fica meio atônito com essa perspectiva ruim. É por isso que ele não entende, mas como? Nosso cativeiro vai vencer, né? De 70 anos vai vencer. Deus vai reconstruir a cidade, vai reconstruir o templo. E mesmo depois de ele reconstruir o templo e a cidade, e fazer com que o seu povo retorne, ele vai permitir que um pequeno chifre, tipificação de um pequeno rei, perpetre grandes males contra o santuário, interrompendo o culto de Deus no santuário, ou seja, interrompendo o tamid, que era o sacrifício contínuo que era realizado todos os dias ali, tratando de substituir a religião verdadeira por uma religião falsa, o culto ao verdadeiro Deus por um culto a um Deus pagão, um Deus falso, dentro do recinto sagrado. Então Daniel fica como que atônito. Por que ele fica atônito? Justamente por conta disso. Porque o santuário, o templo terrestre, era o centro da vida de Israel, era o foco da vida de Israel, concentrava-se ali, nos serviços do templo.
Então Daniel, quando recebe essa visão, ele fica perplexo diante disso, mas não é possível, gente. O santuário vai ser reconstruído, a cidade vai ser reconstruída, nós vamos retornar, mas mesmo assim Deus vai permitir que um pequeno chifre perpetre grandes males ao santuário, persiga o povo de Deus de modo implacável, impenitente, inflexível, né? Mate muitos do povo de Deus e nos obrigue a adorar um Deus pagão dentro da ambiência sagrada do templo, reconstruído. Isso confunde a cabeça de Daniel, gente. É por isso que Daniel não entende por completo as explicações do anjo Gabriel ali no capítulo 8. Ainda que Gabriel venha ao socorro de Daniel, Daniel recebe ali algumas explicações do anjo Gabriel, mas mesmo assim, ele não entende, né? Ele não tem uma visão ampliada a respeito disso. É por isso que Gabriel tem que vir ao socorro de Daniel de novo, né? E agora apresentando um novo fato, né? Um novo acontecimento, um período de tempo, 70 setes, que é como está escrito ali no original. No nosso português, 70 semanas, né? 70 semanas. E aí, quando você analisa o propósito de Deus com relação às 70 semanas, é que você vai vendo como que as 70 semanas e tudo aquilo que aconteceria nesse período de 70 semanas tem uma relação com aquilo que Daniel viu no capítulo 8. Um chifre pequeno perpetrando grandes males contra a cidade de Jerusalém, contra o santuário e contra o povo. Vejam que o foco daquele chifre pequeno, tipificado por Antíoco, só pode ser Antíoco, né? A história confirma isso. Ele vai na direção de quê? De perpetrar grandes males contra a cidade de Jerusalém, o santuário e o próprio povo de Deus. Este é o foco do pequeno chifre. Este é o foco. Por isso que o foco das 70 semanas concentra-se sobre quem? O próprio versículo 24 de Daniel 9 diz aqui: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E lógico que quando Deus fala aqui sobre o teu povo e tua santa cidade, inclusa está a ideia de que o santuário também, evidentemente, estaria aqui inserido dentro deste contexto. Isso é óbvio, salta aos olhos, até por conta do detalhamento daquilo que o profeta Daniel recebe de Gabriel ali, no sentido de saber o seguinte: olha, o que é as 70 semanas, o que vai acontecer durante esse período de 70 setes, né? Então fica muito claro aqui essa questão das 70 semanas, incluir aqui também o santuário. Então, 70 setes, 70 períodos de setes, como eu disse no meu vídeo anterior, quer dizer o quê? Quer dizer que, por conta da rebeldia do povo, da inflexibilidade do povo, continuar sendo rebelde, apesar de ter passado 70 anos no cativeiro egípcio, é que Deus amplia esse período de juízo para este povo rebelde. Agora não serão mais 70 anos, serão 70 vezes 7, conforme o próprio Deus deixou predito ali em Levítico 26:18. Deus prometeu isso, caso o povo não se emendasse nas suas ações. Se vocês não emendarem nas suas ações, mesmo depois de eu afligi-los com algum castigo, alguma disciplina, algum juízo, eu vou ampliar esse juízo 7 vezes mais. E é isso que acontece. É isso que acontece. Deus amplia o juízo 7 vezes mais. Mas juízo, veja bem, juízo sobre quem? Sobre os rebeldes. Mas para o povo eleito, que assim como Daniel estava preocupado com a sua situação, reconhecendo toda a sua culpa, reconhecendo todas as suas miserabilidades, toda a sua pecaminosidade, para esse povo haveria o quê? Haveria perdão, haveria misericórdia. É nesse sentido que nós temos que entender também a questão das 70 semanas, certo? Se Antíoco Epifânio perpetra grandes males contra a cidade, contra o templo e contra o povo, Deus, aqui em Daniel 9, ele vai confortar o coração de Daniel com a mensagem de que, olha, eu estou atento aos acontecimentos, eu sei do que está se passando, eu vou ampliar
esse juízo que eu apliquei ao meu povo de 70 anos no cativeiro babilônico, eu vou ampliá-lo 7 vezes mais, né, para os rebeldes, para os impenitentes. Em contrapartida, eu trarei grandes bênçãos para o povo que me obedece. Para o povo, aquele povo dentre o meu povo, que ainda permanece fiel a mim. Eu vou trazer grandes bênçãos para esse povo. E aí, é por isso que o anjo Gabriel começa listando aqui uma série de bênçãos para confortar o coração de Daniel, que estava tremendamente amargurado com a perspectiva daquilo que ele havia visto no capítulo 8. Ou seja, um chifre pequeno, um rei perpetrando grandes males contra a cidade, contra o povo e contra o santuário de novo. Ele fica amargurado com essa perspectiva, né? Então, por isso que Deus vem, através do anjo Gabriel, ao socorro do seu profeta, para tranquilizá-lo, né? Vem com uma mensagem de boas novas para o povo fiel, boas novas para o povo fiel, né? E mensagem de juízo para os impenitentes. É isso que fica claro aqui. Vamos ler de novo o texto de Gabriel, relatando aqui o que aconteceria nas 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para, aqui os objetivos. Para quê? 70 semanas para quê mesmo? Primeiro, para fazer cessar a transgressão. Transgressão contra quem? Contra a cidade, contra o templo, contra o santuário. Fazer cessar a transgressão dos inimigos de Deus contra a cidade, o templo e o povo. Qual outro objetivo? Para dar fim aos pecados. Dar fim aos pecados. Os pecados teriam fim? Pecados de quem? Os pecados dos penitentes. É bom que se diga isso. Os pecados dos penitentes. Deus, ele engendrou um plano, que nós conhecemos como o plano da redenção, que nós conhecemos através do Novo Testamento como o Evangelho, certo? Ele engendrou um plano, construiu um plano lá na eternidade, justamente para isso, para dar fim aos pecados do seu povo a quem ele veio salvar. Dar fim aos pecados só pode ser cumprido numa pessoa, em Cristo, o nosso Messias, o ungido, sobre o qual o Gabriel vai falar aqui na frente. Dar fim aos pecados só pode ser algo que o ungido faria em prol do seu povo. E quando ele morre, o ungido morre, como o próprio texto das 70 semanas deixa predito aqui, ele faz o quê? Ele realmente dá fim aos pecados do povo por quem ele morreu. Ele não deixa a coisa em aberto, não. Ele realmente dá fim aos pecados do povo por quem ele morreu. Deus direciona a sua ira punitiva sobre o seu ungido, o seu filho, na cruz. Então, quando o ungido, filho de Deus, morre na cruz, recebendo toda a ira de Deus sobre si, ele dá fim aos pecados, porque ele morre em prol do seu povo, ele morre por conta dos pecados do seu povo que ele estava carregando em si mesmo. É deste modo que os pecados têm fim. Não é como nós possamos imaginar, do modo experiencial na nossa vida. Então Cristo veio dar fim aos pecados, então quer dizer que eu não devo pecar mais. Este é o ideal, é não pecar mais. O ideal de Deus para nós é este, não pecar mais. Só que nós temos uma natureza pecaminosa ainda viva dentro de nós, que apesar de sermos crentes, apesar de sermos filhos de Deus, esta natureza carnal ainda está viva, ela opera ainda. Ela produz males na nossa vida. E é por isso que a nós ainda pecamos. Paulo deixa isso muito claro, quando em Romanos capítulo 7, Paulo diz o seguinte, olha, quando eu peco, já não sou eu que peco, mas a minha carne, o pecado que habita na minha carne. Ele diz isso 2 vezes, lá em Romanos capítulo 7, se não me engano, nos versos 17 e no verso 20, se não me engano. Ele diz isso 2 vezes, olha, quando eu peco, já não sou eu, o homem de Deus, que peca, mas a minha carne, o pecado que habita na minha carne que faz isso. Então veja, gente, dar fim aos pecados aqui é uma questão muito ampla, muito maior, é uma questão da justificação de Deus. Deus agora, por conta da morte substitutiva do seu filho,
Ele dá fim aos nossos pecados. Por que ele dá fim a todos os nossos pecados? Porque o seu filho morreu justamente por conta desses pecados todos do seu povo a quem ele veio salvar. É simples assim. Ele dá fim nesse sentido. Ele paga o preço da culpa de todos os pecados do seu povo na cruz. O ungido faz isso. Percebam que essa mensagem é maravilhosa para Daniel. Daniel, então, recebe aqui a essência do evangelho, a essência daquilo que Deus faria através do ungido. Olha só que coisa maravilhosa, né? Essa é a preocupação de Deus, elevar o ânimo, a moral, né, do seu profeta fiel chamado Daniel. E ele diz mais, dar fim aos pecados para expiar a iniquidade, fazer a expiação vicária da iniquidade do seu povo por quem ele veio morrer. É o ungido que processa isso. É só o ungido que faz isso. É só através da expiação que ele processa na cruz é que nós temos a condição agora de sermos considerados justos diante de Deus. Estão entendendo? E aí diz mais, para trazer a justiça eterna. Um dos objetivos, então, das 70 semanas seria esta. Primeiro, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Olha só, gente, a justiça com a qual nós somos declarados justos diante de Deus é eterna por quê mesmo? Porque eu não peco mais? Porque eu perdi essa condição de pecador? Eu não peco mais? Eu não tropeço mais? Eu não caio mais? Não é por isso. Não é por conta da nossa experiência, é por conta da nossa posição agora como filhos de Deus, adotados por Deus através de seu Filho, na família de Deus. Nós agora somos corpo de Cristo, que é a nossa cabeça. E Cristo, ao morrer na cruz, o ungido aqui referido na profecia das 70 semanas, ele quando morre, ele dá fim aos nossos pecados, ele expia as nossas iniquidades, e ele traz sobre nós o que? A sua justiça, que é eterna, porque Cristo nunca pecou. Cristo vem a este mundo, o ungido vem a este mundo como um ser completamente santo, justo, e não peca. E ele diz isso em São João, capítulo 17, versículo 19, dizendo o seguinte, olha, é em favor deles que eu santifico a mim mesmo. Em favor deles de quem? De todos nós que cremos. Gente, está muito claro isso na palavra de Deus. Você percebe que a mensagem das 70 semanas primeiro chega a Daniel como evangelho puro da graça de Deus. Evangelho puro da graça de Deus. Para confortar o coração um tanto quanto desorientado e desnorteado daquele profeta que no capítulo 8 havia visto que um poder, um chifre pequeno, perpetraria grandes males contra a cidade de Jerusalém, contra o templo de Jerusalém, o templo de Deus, o santuário terrestre e o povo de Deus. É por isso que ele fica desnorteado, angustiado, fica triste, desorientado. Então Deus agora vem ao socorro do seu profeta com essas boas notícias. As 70 semanas chegam para Daniel, 77, primeiro como boas novas, como o evangelho de graça, né? Para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Selar a visão e a profecia. Ou seja, Deus deixou bem claro no capítulo 8 para Daniel o seguinte, olha, esse chifre pequeno interromperá o tamide, os sacrifícios no templo. Ele interromperá isso. Mas isso não durará para sempre. Isso durará 2.300 tardes e manhãs, só isso. Depois, o santuário será novamente reconsagrado. Este é o sentido de Daniel 8,14, gente. O sentido de Daniel 8,14 é mostrar para Daniel que Deus estava no controle de tudo e que ele não permitiria que o seu santuário terrestre fosse conspurcado, profanado, mais do que aquilo que Deus determinou que fosse. Somente 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, por que Daniel recebe essa visão de 2.300 tardes e manhãs? Por que Deus não fala, olha, daqui 2.300 dias? Porque Deus está se utilizando aqui de uma linguagem que nos remetia, ou remetia a ideia do povo, para a ideia do tamide que fora suprimido.
Não haveria, neste período de 2.300 tardes, os sacrifícios do santuário terrestre. Eles deixariam de existir por conta da intervenção maléfica, satânica, demoníaca desse pequeno chifre sobre o santuário, sobre a religião do povo. Então Deus ali determina o seguinte, olha, essa interrupção do culto a Deus ali no santuário terrestre durará 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, é um pequeno período apenas. Porque Deus, depois disso, fará com que o seu santuário terrestre seja reconsagrado novamente ao seu culto verdadeiro. Seja devolvido verdadeiramente ao povo de Deus. É como se Deus estivesse dizendo isso para Daniel, ali no capítulo 8, certo? Então, o fato de Gabriel vir agora com a mensagem de 70 setes a 70 semanas, um novo período, que para uns era juízo, para outros era evangelho, graça pura, tem este sentido também de selar a visão. Ou seja, tudo que você viu vai acontecer mesmo. Né? Isto proveio de Deus. Né? Isto faz parte, veja bem, isto faz parte desta ampliação do juízo, Deus dizendo para Daniel, né? Em outras palavras, que eu vou aplicar sobre esse povo rebelde e impenitente. Esse povo que mesmo passando 70 anos no cativeiro babilônico não aprendeu a lição. Então eu vou, como eu mesmo prometi, Deus falando, né? Em Levítico 26, 18, eu vou ampliar 7 vezes mais o castigo desse povo impenitente. A vinda de Antíoco perpetrando grandes males contra a cidade, contra o templo e contra o povo, representa isso, gente. Representa isso. Juízo de Deus sobre esse povo impenitente, que mesmo tendo passado 70 anos no cativeiro babilônico, não aprendeu a lição, certo? Continuemos então, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então eu disse no vídeo que esta ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ela não sai da pena de Artaxerxes. Não sai da pena de Artaxerxes. Ela sai da pena de Ciro, porque foi a Ciro que Deus determinou, ordenou, incumbiu de fazer o quê? Libertar o seu povo e reconstruir a cidade. Foi Ciro que emitiu, que promulgou o decreto do retorno do povo de Israel para a sua terra e a reconstrução da cidade, consequentemente do templo. Você vê isso, eu não vou ler agora porque eu já li no vídeo anterior, você vê isso em Isaías capítulo 45, verso 13. E esta ordem sai justamente quando Daniel está orando, no ano em que Daniel ora, provavelmente 539 ou 538. Foi justamente nesse período, quando Daniel orava, que Deus decretou a ordem. Deus emitiu um decreto para Ciro, através de Ciro, começar a reconstrução da cidade, permitir a reconstrução da cidade e o retorno do povo à cidade, para que reconstruísse a cidade, reconstruísse o templo, certo? Esta ordem, ela está aqui, olha, no verso 23, no princípio das tuas súplicas, Gabriel, né, explicando para Daniel. Saiu a ordem e eu vim para tu declarar. Que ordem é esta? A ordem, está aqui no verso 25, a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. É esta a ordem que saiu, sobre a qual o anjo Gabriel fala para Daniel. Eu disse isso, deixei isso bem claro no meu vídeo anterior. Porque, como eu disse também, a teologia adventista diz, não, essa ordem aqui é uma ordem que Deus deu para Gabriel vir ao socorro de Daniel. O anjo Gabriel precisava falar isso? O anjo Gabriel precisava falar isso? Né? Que Deus emitiu uma ordem para que ele viesse ajudá-lo? Ainda mais tendo em vista de que o anjo Gabriel já havia, no período em que ele, se não me engano, 10, 11 anos antes, havia recebido a visão do capítulo 8, o anjo Gabriel já tinha vindo ao auxílio de Daniel. Esta ordem aqui, do verso 23, não tem este sentido de dizer o seguinte, olha, tá vendo? Esta ordem aqui foi a ordem que Deus deu para o anjo Gabriel auxiliar Daniel.
Não, esta ordem aqui, o verso 25 da palavra de Deus está dizendo. Desde a saída para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Por que isso em tempos angustiosos? Porque houve muita oposição dos inimigos de Deus com relação à reconstrução da cidade e do templo. Houve muita oposição. Os livros de Neemias e Esdras nos relatam isso. Deixam isso bem claro. Crônicas também falam um pouquinho sobre isso. Sobre a oposição que o povo de Israel sofreu ao recomeçar a reconstrução da cidade e do templo. Houve muita oposição. Foi um tempo difícil, angustioso por conta disso, da oposição que o povo estava enfrentando na reconstrução do templo. Certo? E mesmo depois do templo ser reconstruído, da cidade começar a ser reconstruída, estar já no estágio avançado de reconstrução, chega agora um rei, né? O tal do Antíoco Epifânio, um reizinho medíocre mesmo, pequeno mesmo, mas que perpetra grandes males contra a cidade, contra o templo e contra o povo. Tempos angustiosos. Olha o verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. É por isso que o ungido tem que ser morto, para cumprir todas aquelas promessas relativas aos pecados do seu povo fiel, a quem ele veio salvar. O ungido precisa ser morto, por quê? Porque o ungido sendo morto, ele dá fim aos pecados do seu povo, ele expia as iniquidades do seu povo. É com a morte do ungido que a justiça eterna nos alcança. Essa justiça eterna. Não é uma justiça temporária, temporal. Não é uma justiça que pode acabar aqui e ali, não. A justiça é eterna. É a própria justiça do ungido, que agora é imputada a nós, crentes justamente na pessoa desse ungido, desse Messias. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Está vendo por que que, ao mesmo tempo que as 70 semanas representa uma mensagem de evangelho da graça para uns, mas para outros é tempo de juízo? Porque por isso aqui, olha, o anjo Gabriel deixa bem claro que durante o período das 70 semanas, Jerusalém e o templo seriam novamente destruídos. Por conta do que mesmo? Por conta de guerras, desolações, que foram o quê? Determinadas. Essas guerras e essas desolações foram determinadas. Determinadas por quem mesmo? Pelo Deus de Israel, pelo Deus soberano, que tem tudo sob controle e que determinou ampliar o juízo sobre o seu povo impenitente 7 vezes mais. É por conta disso. Vejam o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa destruição do que mesmo? Destruição da cidade, destruição do templo. Tem muitos que entendem esta primeira parte do versículo 27 aqui como sendo, óbvio que eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui, é uma questão muito difusa e complexa e muito propalada no meio cristão evangélico, especialmente no meio pentecostal, né? Tem muitos que acreditam que esse início do verso 27 está fazendo uma referência a esse príncipe ímpio que processará a destruição de Jerusalém e do templo de novo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Eu creio particularmente nisso, eu creio como sendo uma indicação daquilo que o ungido faria quando ele morresse. Porque é na morte do ungido que há o que? Para Deus, verdadeiramente, para Deus, ali há o que? Há uma clara indicação de que a oferta de manjares e os sacrifícios que eram realizados no santuário não teriam mais valor algum. E isto, a própria história evangélica deixa registrado para a gente entender o seguinte, porque quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Que véu é este? O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou santo dos santos. Este véu se rasga de alto a baixo, dando-nos
a mensagem clara de que agora nada do que fosse realizado naquele santuário teria valor para Deus. Nada. O caminho para Deus estava livre agora. O caminho para o trono de Deus estava liberado. É em função disso também que nós batizamos o nome do nosso canal de Caminho Livre. Caminho Livre por quê? Porque o nosso caminho está livre para Deus, para o seu trono. Não há necessidade mais, né, de nenhuma intermediação, muito menos sacrificial, cerimonial, para que nós possamos chegar ao trono de Deus. O próprio escritor da carta aos Hebreus nos diz o seguinte: acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para recebermos graça e socorro em tempo oportuno. Ou seja, o caminho até o trono de Deus está franqueado para todos nós. Porque aquele que morreu em nosso lugar, pagando as nossas culpas, culpas dos nossos pecados, dando fim a todos os nossos pecados, trazendo a justiça eterna, expiando as nossas iniquidades, está ali sentado ao lado do trono de Deus, nos representando, né? Eu estou unido com Cristo, eu estou em Cristo, logo eu estou ao lado do trono de Deus também pela fé. Então, esse início do verso 27 aqui me remete para a ideia de que o anjo Gabriel está fazendo uma referência à morte do ungido, aos benefícios da morte do ungido, aquilo que aconteceria com o santuário. Antíoco não interrompeu os sacrifícios do santuário com um propósito maléfico, diabólico. Agora, o ungido interrompe as cerimônias, os serviços do santuário por algo muito maior. Os sacrifícios haviam encontrado a sua realidade em Cristo. O tipo encontraram o antítipo. Os símbolos encontraram a sua realidade. A sombra encontrou a sua realidade. É nesse sentido agora, né? É por isso que as 70 semanas, ela tem este duplo sentido. Evangelho e graça para uns, juízo para outros. Certo? Então eu espero, com essas observações pontuais que eu acabei de fazer agora, ter respondido a muitas pessoas que me escreveram fazendo perguntas relativas àquilo que nós publicamos no vídeo anterior sobre as 70 semanas, certo? Então, que Deus possa abençoar você para que o seu entendimento a respeito do seu evangelho cresça, evolua, se amplie, de tal modo que você possa ter a convicção santa de que Jesus na cruz carregou o preço da nossa culpa e pagou o preço dos nossos pecados, morrendo pelos nossos pecados, todos os nossos pecados. Jesus morreu há quase 2000 anos. Ele não ia morrer lá na cruz por parte dos nossos pecados, por apenas uma determinada quantidade dos nossos pecados. Como quem diz assim, não, Jesus morreu pelos seus pecados passados. Agora, os pecados que você comete daqui em diante, é você que tem que resolver essa história com Deus. Vai dizer a teologia adventista. Porque nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. É uma das coisas mais absurdas, patéticas e ridículas, para não dizer abomináveis, né? Que a teologia adventista fala sobre evangelho. Esse evangelho aí não é o evangelho da graça do Senhor Jesus. É o evangelho do diabo, né? Que quer subverter o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados, passados, os do presente e os do futuro também. Certo? A graça é total, é geral. A justiça é eterna. A expiação das iniquidades é total, é cabal. Jesus, ao morrer na cruz, deu fim aos nossos pecados. É por isso que Paulo diz em Romanos 7, olha, quando eu peco, já não sou eu que peco, mas o pecado que habita em mim. Entenderam? Já não sou eu, o homem de Deus, que peca, mas o pecado que habita em mim, na natureza carnal que ele tinha. Isso está claro em Romanos 7. Nós não estamos inventando nada aqui, não. Isto é evangelho. Graças a Deus, este é evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por este evangelho maravilhoso que nos alcançou única e exclusivamente pela sua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém.